Boa tarde, amigos. Glória a Deus. Estamos aqui novamente para compartilharmos uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Amém? Vamos abrir então nossas Bíblias ali no Antigo Testamento, no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Amém? Então ali eu vou falar para vocês o contexto. Um homem que era inimigo dos judeus, chamado Amã, ele pegou e bolou um plano de colocar uma ideia no coração do rei Assuero para que ele colocasse um decreto onde ele estivesse autorizando, num dia determinado, a matança de todos os judeus de uma vez por todas. Então diz assim, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas, aos governantes de todas as províncias, aos príncipes de cada povo, a cada província, que em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-lhe cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. 13/10. Então o rei Assuero, ele escreveu um decreto e selou com o seu anel, estabelecendo um dia em que foi autorizada a matança do povo judeu. De todos, ali a gente leu moços, crianças, velhos, mulheres, todos, de uma vez por todas. E a palavra fala depois em Esther 4, versículo 1, que Mordecai, que era um judeu, quando ele soube de tudo o que se passava, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém podia, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Ele chegou até a porta do rei e se vestiu de pano de saco, mas não entrou. E depois no 4 diz assim: então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não a aceitou. Então, através de suas servas e eunucos, Esther ficou sabendo desse decreto do rei Assuero, por influência de Amã, que oficializava, que permitia que num dia específico, no dia 13 do mês 10, fosse permitida a matança de todos os judeus, de uma vez só, independente de idade. Amém? Então Esther ficou sabendo isso, E depois no versículo, no mesmo capítulo 4, diz assim, também lhe deu o translado do decreto transcrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então Mordecai ficou muito preocupado, e daí ele tirou uma cópia desse decreto e mandou para Esther, para que Esther pudesse estar lendo ali e vendo que realmente era aquilo, com o intuito de que Esther fosse lá e suplicasse. Esther era a rainha Esther, para que Esther suplicasse ao rei e lhe pedisse misericórdia, para que Esther fizesse o rei voltar atrás nesse decreto. Amém? Esther era uma das esposas desse rei. Então respondeu Esther a Hataque e mandou dizer a Mordecai. Então Esther mandou um recado para Mordecai a respeito daquele decreto, a respeito daquela notícia. E disse assim, prestem bem atenção. Versículo 11 do capítulo 4. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há sentença alguma a não ser a de morte. Então Esther mandou dizer para ele que todo mundo sabia
que nenhum homem, nenhuma mulher poderia entrar no pátio do rei sem ser chamado por ele. Porque existia uma sentença para esse tipo de procedimento, que seria a morte. Então ali Esther estava começando a querer dizer que ela não poderia fazer aquilo. Porque existia uma lei que dizia que nenhum homem ou mulher poderia entrar na presença do rei, podia entrar no pátio, sem ser pelo rei chamado. E que a consequência dessa atitude seria a morte. Amém? A não ser que o rei estendesse o cetro de ouro para que essa pessoa que entrou viva. E ela segue dizendo, e eu nesses dias não fui chamada para entrar. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar. E então fizeram a Mordecai saber as palavras de Esther. Então Esther disse para ele que todo mundo sabia que nenhum homem, nenhuma mulher poderia entrar no pátio do rei sem ser chamado pelo rei. Que se fizesse isso, a sentença era só uma, a sentença de morte. A não ser que uma pessoa fazendo isso, o rei estendesse o seu cetro de ouro, e assim ele estaria permitindo que essa pessoa viesse à sua presença. Então, Esther aqui devolve a informação de que não poderia entrar. Então, Mordecai responde a Esther, não imagines tu que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque Esther era judia. Então Mordecai diz assim para ela, resumindo, tu até pode não querer ajudar então, mas tu não pensa que todos os judeus vão ser mortos? Não pensa porque tu está dentro da casa do rei que tu vai ser poupada, sendo tu uma judia. Amém? Estão entendendo? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Querendo dizer que ela ia perecer, ela e a casa do pai dela de qualquer forma. E que se ela não fizesse nada, Deus ia levantar um livramento. E quem sabe se para conjuntura como esta que fostes elevada a rainha. Aqui que está o que Deus quer compartilhar com nós. Então Mordecai diz para ela que não é para ela se enganar por ela estar no palácio do rei, achando que porque ela estava no palácio do rei sendo judia, ela ia escapar. Não, que a sua família e ela iriam perecer e que Deus de qualquer forma ia levantar o livramento. Não é mesmo? E quem sabe para esta conjuntura foste tu elevada a rainha. Então Mordecai diz, mas quem sabe tu não foi colocada ali como rainha, junto ao rei, justamente para esse propósito, para esse dia que ia chegar, em que Deus ia precisar, em que Deus te colocou, não é que Deus ia precisar, Deus podia fazer o livramento da forma como Ele quer, mas que Deus te colocou ali precisamente para este momento, para interceder junto ao rei, para dar livramento aos judeus. Então, diante disso, ela caiu em si e viu que não tinha outra forma a não ser ela ir diante do rei, mesmo com o risco de morte. Então, na sequência, diz ali no versículo 16, que ela fala, vai então, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Olha só. Jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Então ela proclamou um jejum ali entre os judeus por 3 dias. E depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então mesmo sabendo que por acaso que ele poderia não estender o cetro de ouro para ela, permitindo a entrada, ela decidiu enfrentar. Decidiu enfrentar esse desafio pelo povo dela, pois ela entendeu que Deus tinha colocado ela ali, que Deus poderia ter colocado ela ali. Eu creio que Deus colocou ela ali precisamente para este momento. E ela diz, irei ter com o rei, para falar com o rei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo quanto Esther lhe havia ordenado. Então olha só depois a consequência. Esther 5:1, ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs ao pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, defronte à porta da residência. Prestem atenção nisso, queridos. Quando ela se pôs no pátio interior da casa, ela avistou o rei, sentado no seu trono real,
E o rei estava sentado de frente para a porta da residência. De frente para a porta. Quem se senta de frente para a porta está esperando que alguém entre. Está esperando algo. Porque ele podia estar em outra parte, ele estava de frente para a porta, esperando que alguém entrasse, esperando que alguém viesse a falar com ele. Então, quando o rei avistou a rainha parada no pátio, alcançou a ela o favor perante ele, estendendo o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a sua petição? Até a metade do teu reino se te dará. Até a metade do meu reino eu te darei. Amém? E ela falou: se bem te parece, vem o rei Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. E depois mais adiante ela disse: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, concede-me a petição e cumpra o desejo do meu coração. Vem o rei Ramã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Amém, queridos? Até aqui quero resumir para vocês. Ela pediu para o rei marcar um banquete onde ela iria fazer a petição, onde ela iria pedir para ele o que ela precisava. E o rei tinha dito para ela que ela poderia pedir. E daí ela pede ali que Ramã também fosse convidado para esse banquete. E ele e o rei. Então, no dia desse banquete, Ester pede para o rei que tenha misericórdia e pede para que o rei revogasse esse decreto de matança dos judeus. Daí o rei responde para ela na sequência ali, mas para nós não perdermos mais tempo, eu estou resumindo para vocês. O rei responde para ela que um decreto real escrito por ele e selado com o seu anel não poderia ser revogado, que ele não poderia revogar aquela ordem de matança dos judeus. Mas ele autoriza eles a escreverem um novo decreto, avisando os judeus de que no dia tal, marcado para a matança, os judeus poderiam se defender e deveriam se preparar para se defender. Então o rei não desfaz aquele decreto, mas ele autoriza, ele avisa os judeus daquele dia, e ali ele fala para os judeus se defenderem. E daí naquele dia, quando os inimigos acharam que ia dar cabo dos judeus, a palavra conta na sequência, a palavra conta ali mais adiante, que os judeus se prepararam, e ao contrário do outro povo matar os judeus é que se assenhoraram, diz a palavra, dos inimigos e venceram a batalha. Então o que Deus quer nos ensinar nessa tarde? Essa palavra é uma palavra bem grande, mas eu tentei resumir para vocês. O que o Senhor fala para nós nessa tarde? Que sempre antes de uma necessidade, Deus já tem a provisão. O nosso Deus, ele não espera primeiro surgir uma necessidade para depois ir atrás da previsão, da provisão. Ele já tem a previsão de tudo. Ele nunca é pego de surpresa em nenhuma situação. Então, Deus, sabendo que no futuro haveria de ter uma situação dessa, ele já plantou lá dentro do palácio uma rainha judia que seria essencial para fazer o coração do rei voltar atrás e dar um escape para o povo judeu. Então aquela mulher foi colocada lá precisamente para este feito. Então, antes dessa grande necessidade, desse grande perigo que o povo judeu ia passar, Deus já proveu. Deus plantou uma pessoa lá para dar para o povo judeu o livramento. E assim também é na minha vida e na tua vida. Antes de uma grande necessidade, antes de uma grande luta que você vai ter, Deus antes já vai colocar uma provisão, já vai colocar uma situação em que vai te dar livramento. Vai colocar alguém na empresa que tu tá, que vai ser uma pessoa responsável para que você possa não ser demitido, para que você possa subir de cargo. Ou numa outra situação, Deus já vai plantar uma pessoa lá que vai ser decisiva, vai colocar uma conexão que vai te favorecer. Vai fazer acontecer algo que vai te dar o livramento, que vai te dar o escape. Então confie em Deus, porque o nosso Deus ele nunca ele é pego, como diz na gíria, quando o cara é pego sem saber o que fazer, o cara é pego de calças curtas. Nosso Deus nunca é pego sem saber o que está acontecendo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe o futuro, ele já esteve no teu futuro. Então essa palavra é para gerar no teu coração uma confiança de que Deus cuida de ti e de que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que você não precisa saber nada. Que esse mesmo Deus que pegou e livrou o povo judeu plantando a rainha Ester
dentro do palácio para interceder junto ao rei. Esse mesmo Deus que cuidou do povo judeu, ele é teu pai, ele cuida da tua vida também. E em relação ao teu futuro, ele já está colocando pessoas e conexões de ouro para te abençoar. Pessoas através das quais tu vai ter o livramento. Pessoas que vão interceder por ti. Deus já tem todo o teu futuro traçado diante dele. E ali ele está já provendo para cada necessidade que tu vai ter. Deus já tem uma solução para ti. Então não temas e confia em Deus. Entrega a tua vida para ele. Coloca todas as coisas diante de Deus. E viva cada dia de uma vez, buscando a sua presença. E sabendo que assim como ele proveu o livramento para o povo judeu, ele vai prover para ti. E antes de cada necessidade que tu vai ter no futuro, ele vai prover antes a provisão. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe o teu dia. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.